E aí pessoal, aqui é o Rodolfo Lacerda e eu estou gravando um novo vídeo para o TV Poker Pro, jogando uma sessão de NL10 Six Max no Poker Stars, ou seja, no limit, numa mesa de 6 jogadores com blinds de small blind de 5 centavos e big blind de 10 centavos, sentando com 100 big blinds que são são $10. Acabei de me sentar, os blinds ainda nem chegaram. Eu estou gravando esse vídeo nesse limite a pedido de assinantes que eles querem ver um pouco de como eu jogo nesses limites, querem uma caracterização dos jogadores desses limites e alguns conceitos gerais que podem ajudar a bater esses limites. Então ao longo do vídeo eu pretendo falar sobre tudo isso, além é claro de discutir todas as mãos nas quais participarmos, melhor dizendo. A primeira coisa que eu penso quando eu vou categorizar os jogadores de um limite é que tipo de jogador é o jogador que joga aqui, que tipo de jogador é o jogador que pode sentar com o valor desses limites. Então, se a gente, no meu vídeo anterior, que foi um vídeo de NL400, ou seja, que os jogadores normalmente sentam com $400 ou próximo disso, a gente sabe que de duas umas, ou é um jogador profissional, ou ao menos com uma boa experiência, que de alguma maneira ganhou dinheiro com poker e está sentando naquela mesa, ou é um jogador amador que quer se divertir, mas que possui muito dinheiro. Quanto maior os limites, mais difícil um amador ter dinheiro para jogar, e por isso, quanto maiores os limites, maior a chance de seus oponentes saberem o que estão fazendo. Da mesma maneira, temos que, quanto menor os limites, maior a chance de um amador estar jogando. Enfim, parando no raciocínio, temos As 5 suited e no Big Blind teve um limper em mid position. A gente pode dar raise, o problema é que As 5 suited fora de posição não joga muito bem, por isso eu só dei check, fico feliz em ver o flop. Se fosse algo como As e 9 suited, As 9 off mesmo, talvez eu já daria o raise contra apenas um jogador, porque eu acho que ele vai estar dando limp com As 2, As 3 até As 8 para cima. Então, com As 9 a gente já está dominando algumas mãos, e quando a gente faz o top pair, a gente não tem que ficar com tanto medo como a gente fica quando faz um top pair, o raro top pair de 5 ou um top pair sem kicker com o As. No flop a gente tem um flush draw, um nut flush draw, mais um gut shot com 10, ou seja, se vier uma carta de pausa a gente faz o flush, se vier um 10 a gente faz o straight, e eu saio atirando. O motivo de eu sair atirando esse é um pote que não foi contestado por nenhum dos dois jogadores. Assim sendo, nenhum dos dois jogadores tem aquele sentimento, aquela necessidade de esse pote é meu, eu vou brigar por esse pote. Assim sendo, se a gente tem uma mão especulativa, ou seja, uma mão que precisa de outras cartas para possivelmente se tornar a melhor mão, por que não atirar? Por que não tomar a agressividade? O jogador que começa tomando agressividade em um pote que ainda não possui agressividade, seja em limpid pots ou pots que ainda não foram abertos pre-flop, tem uma imensa vantagem, tem uma grande chance de conseguir conquistar o pote. É claro que vão ter vezes que o seu oponente vai ter algum pedaço do board e por causa disso ele vai te pagar. Então, quando você atira, normalmente você quer ter algum backup, ou seja, você quer ter um tipo de mão que quando paga, ainda tem como melhorar, ainda tem como se tornar a melhor mão. E é o caso aqui com esse flush draw mais straight draw. Isso se já não for a melhor mão. Se ele tem algo como 5, 6 suited, nós já temos a melhor mão. Enfim, eu acho que ficou bem claro aqui do porquê eu atiro draws em limpid pots. Essa é uma regra meio que geral. Raramente eu não vou tirar um draw em limpid pot, em situações bem peculiares que é difícil eu falar de maneira geral, e sim apenas em ação quando realmente ocorrerem. Mas em geral você quer ser agressivo em pots que não tiveram agressão quando você tem um draw, ou até mesmo um mid pair, algo assim, uma mão que você não quer dar check call, você não quer passar agressividade para o seu oponente,
porque você não vai ter certeza do que fazer. Se você tem o segundo par num limped pot, ou seja, um pot que não teve raise pre-flop, você não quer dar check call, porque ou você está atrás, ou caso você esteja na frente, o oponente pode facilmente te blefar, seja no turn ou no river após apostar o flop. Então, se você sai apostando, você ganha informação e ao mesmo tempo previne o seu oponente de te blefar. E algumas vezes você vai conseguir até mesmo valor de mãos piores, acredite se quiser. Então, voltando à categorização dos jogadores de NL10. Como eu disse, quanto menor o nível financeiro, maior a chance dos seus oponentes serem amadores, e menor a chance deles serem jogadores que realmente entendem do jogo, realmente têm um conceito, uma base sólida. Assim sendo, quando você vai jogar esses limites, você tem que pensar como jogar contra jogadores amadores, como jogar contra jogadores fracos e ainda e também considerar os jogadores que não são fracos, mas entenderem que na realidade não é que eles não são fracos. Praticamente todos os jogadores aqui são fracos, mas não no sentido de mas não no sentido de ele é um péssimo jogador, mas fraco no sentido de que ele não tem uma base muito bem formada ainda. Ele, da mesma maneira que um jogador de NL400 não tem uma base tão boa quanto um Phil Ivey que joga NL 10.000. Então, um jogador de NL10 normalmente não tem uma base sólida e por causa disso ele vai cometer erros básicos, erros conceituais que eventualmente ele vai aprender e vai parar de cometer. Então, quando você está jogando nesse limite, você pode abusar muito dos seus oponentes da seguinte maneira. Primeiro, já que a maior parte dos jogadores são amadores, você não precisa. Você tem que entender que a maior parte dos jogadores amadores não gostam de dar fold. E logo mais eu vou falar como explorar isso e como se adaptar a isso. Vou só dar call aqui com um par de 9. Eu poderia dar um re-raise, mas eu quero garantir que o Babi Babo entre no pot, porque como ele está dando limp constantemente, eu já estou categorizando ele como um jogador fraco, porque jogadores com uma base mais sólida entendem que raramente é correto abrir de limp, ou não que seja incorreto, mas raramente é a melhor opção. Então eu quero dar call no raise do Peregrino, garantindo que o Babo dê call também, e caso eu flop algo interessante, eu vou sair atirando sem medo, tentando extrair do Babi Babo. Talvez o Peregrino também seja um jogador muito fraco, talvez não seja, eu não sei, mas eu sei que o Babi Babo e por causa disso eu quero priorizar estar num pote contra ele. Acabou que a gente flopou uma trinca, um top 7, que é como eu chamo, trinca 7, e eu saí atirando pelos motivos já citados. Eu quero garantir a ação contra o Babi Babo. Eu não quero que vá check e eu tenha só duas streets de valor contra um jogador fraco, ou seja, o turn e o river. Eu quero garantir que eu possa apostar o flop, o turn e o river contra um jogador fraco que vai estar disposto a me pagar com mãos piores. Então, voltando na discussão, eu acho que a maior parte dos jogadores desses limites são jogadores amadores, jogadores que estão aqui apenas para se divertir, e normalmente esses jogadores não gostam de dar fold. Esses jogadores querem pagar, eles acham que todo mundo está blefando, e por causa disso eles não vão largar qualquer pedaço do board. Então o que você tem que ter em mente é, se o oponente não gosta de largar nada, a adaptação mais básica é não tentar blefá-los. Diminua consideravelmente o seu índice de blefe contra jogadores nesses limites. Quando eu digo isso, eu quero dizer o seguinte: em alguns vídeos que você for ver, tanto meu como dos outros instrutores do Poker Pro, seja de cash ou de torneio, você vai ver que normalmente a gente vai blefar no turn, no river, em algumas situações quando vem uma carta alta ou quando a gente lê que o oponente não tem como estar muito forte. Mas quando a gente está jogando no limite muito baixo, que mesmo o oponente não estando muito forte, ele provavelmente está disposto a nos pagar, não tem por que a gente blefar, é rasgar dinheiro. Então, basicamente você quer esperar por uma mão boa, esperar por um board que te favoreça e aí extrair o máximo possível apostando forte em todas as streets
flop, turn e river, inclusive preflop. Se você tem um par de as, você não quer dar limpo, você não quer dar mini raise, você não quer dar nem um raise de 3 vezes, você não quer dar um raise de 4, 5, 6 vezes, um raise que você sabe que vai ser pago caso o oponente tenha uma mão que quer jogar, você sabe que vai construir um pote quando você tem a melhor mão. Então, essa é a regra mais básica de jogar limites baixos. Na realidade, é uma regra de jogar contra qualquer jogador fraco, mas como nos limites mais baixos existe um maior número de jogadores fracos e jogadores com uma fraca base de poker, você quer maximizar sempre o seu valor e minimizar ao máximo o seu índice de bluffs. Quando eu digo minimizar o índice de bluffs, eu não quero dizer que você não vai blefar nunca. Na realidade, você quer meio que limitar os seus bluffs para continuation bets. Você quer dar continuation bets porque normalmente os seus oponentes, mesmo os calling stations, que é como a gente chama o tipo de jogador que gosta de pagar, não importa o que ocorra, mesmo os calling stations vão dar fold algumas vezes quando eles não têm praticamente nada do board. E eles vão dar fold no flop. No turn, normalmente eles não vão dar fold, porque já tem mais cartas e a chance deles terem algo aumenta. E se eles já pagaram o flop é porque eles têm algo de qualquer maneira. E se você atira o turn ou river, dificilmente eles vão largar esse algo que eles têm. Então normalmente você quer dar um pequeno tiro no flop quando você não tem nada. Foi pago, pronto, desiste da mão. Não tente fazer um movimento louco, que isso só vai te prejudicar. A gente já categorizou que os jogadores não gostam de dar fold, então se você começar a tentar blefá-los, você vai estar simplesmente fazendo o oposto que você deveria fazer. Por causa disso, você não vai ter sucesso nesses limites. Eu particularmente tenho um estilo bem solto de jogar contra jogadores fracos e amadores. E esse estilo consiste basicamente em isolar esse tipo de jogador, seja dando raise ou realmente, seja dando aumentos ou reaumentos, raise, como nós falamos. Principalmente quando eu estou em posição, porque eu sei que eu vou poder jogar melhor do que ele pós-flop, que mesmo que eu não blefe ele que eu não possa blefar ele com uma grande frequência, eu sei que eu posso extrair muito dele sempre que eu bater qualquer pedaço do board, seja top pair, muitas vezes segundo par, até mesmo terceiro par, contra alguns jogadores. Então, ao longo do vídeo, eu acho que vão surgir situações que isso vai ocorrer e eu vou demonstrar, mas uma situação um pouco avançada, então desde já eu falo que se vocês virem eu isolando, eu vou falar quando eu vou falar que eu estou isolando, se vocês virem eu isolando algum jogador, tenham consciência que é uma técnica um pouco mais avançada e complicada, e apesar de eu fazer aqui, eu acho que é óbvio que eu quero fazer aqui porque eu quero que vocês vejam isso para eventualmente vocês fazerem isso, mas não saiam implementando de cara o seu jogo, vá a passos de bebê, caminhando bem devagar, para só então ir evoluindo nesse aspecto. 8-6 off no button é uma péssima mão, mas eu dou raise porque é uma péssima mão, mas ainda é uma mão jogável. Se fosse 6-3 off, eu provavelmente daria fold. Vou falar do raise, eu dou um raise 3 porque eu sei que eu vou conseguir ganhar o pot com uma c-bet boa parte das vezes, então eu não quero dar um raise tão baixo, que quando eu ganho o pot é muito baixo. Eu também não quero dar um raise muito alto, porque eu tenho uma mão, ainda assim uma mão marginal, e eu também não quero, quando eu não ganho o pot, eu também não quero perder mais do que eu deveria. Então eu acho que 3 big blinds é um valor perfeito. Se eu tivesse par de ases aqui, eu acho que os jogadores que estão nos blinds são jogadores bem fracos. Definitivamente eu daria um raise de pelo menos 4 big blinds. Eu tô pensando se tem um valor em apostar esse 8 aqui. Eu acho que não. Se fosse um 10, provavelmente eu apostaria. Talvez no turn eu já apostaria. Uma dama definitivamente eu apostaria no turn e no river, se eu desse check no flop, ou no flop e no turn, ou flop e river. Definitivamente eu apostaria pelo menos 2 vezes com uma dama ali, porque eu sei que o oponente vai estar disposto a me pagar com mãos piores. Acabou que ele tinha um 10 e levou o pote. Ele foi bem passivo, mas não tinha muito o que ele fazer. É interessante notar que ele pagou com 10 6 suited, um raise do button. Esse é um call bem solto, bem marginal. Não façam isso.
sejam bem tights quando vocês forem defender os seus blinds. Bem, eu vou finalizar aqui a primeira parte. Acredito que já tenha dado cerca de 15 minutos. Na próxima parte eu vou continuar nessa mesma mesa, falando ainda sobre a dinâmica e discutindo as mãos que ocorrerem. Então, espero vocês na próxima parte e até a próxima.